Olá, sejam muito bem-vindos. Bom, a gente vai começar o estudo do livro Um Curso em Milagres, né? Esse livro aqui. E a gente vai começar do começo, né? Eu vou trazer um pouquinho do que fala aqui sobre a história desse livro, né? Prefácio. E todas as coisas que esse livro traz, a gente vai estudando aos pouquinhos, mas a gente vai começar do começo. Então, quem nunca estudou esse livro, quem nunca entrou em contato com isso, né? Aqui vai explicar um pouquinho, né, como veio existir esse livro, depois ele vai falar sobre o que é esse livro e o que ele diz, tá? Então, vai esclarecer várias dúvidas. Se houver dúvidas, podem deixar nos comentários, tá bom? Então, vamos lá. Aqui diz: esse prefácio foi escrito em 1977, em resposta aos muitos pedidos para que se fizesse uma breve introdução a um curso em milagres. As duas primeiras partes, como veio existir e o que é, são de autoria da Ellen Schuckman, que é a autora deste livro, tá? A parte final que diz, que fala sobre o que o livro diz, ela foi escrita ditada, então foi escrita é, ditada por Jesus, escrita pela Ellen, mas ditado por Jesus, porque esse livro ele foi ditado por Jesus, mas a autora dele foi a Ellen e o Bill, tá? Então vamos lá. Como veio a existir este livro? Um Curso em Milagres começou com a decisão repentina de duas pessoas se unirem com uma meta comum. Seus nomes eram Ellen Schuckman e William Tedford, professores de psicologia médica na Faculdade de Medicina e Cirurgia da Universidade de Columbia, na cidade de Nova York. Então, eles eram renomados, né, psicólogos nessa Universidade de Nova York. E eles faziam pesquisa, então eles eram bem assim, céticos, né, com muita coisa relacionada a Jesus e as palavras dele. Então, ele vai explicar um pouquinho aqui, tá? Quem eram eles, não importa, exceto que a história mostra que com Deus todas as coisas são possíveis. Eles eram tudo, menos pessoas interessadas no espiritual, né, que eu acabei de falar. Eles não eram ligados a nada disso, né, quando esse livro veio a ser escrito. O seu relacionamento era difícil e frequentemente tenso, e eles estavam preocupados com o nível de aceitação pessoal e profissional em suas vidas e com seu status, como qualquer pessoa aqui no mundo, né? A gente está sempre preocupado com o status, como vai ser, o que as pessoas vão pensar, né? Como que eu posso ter um título melhor, né? E aí a gente fica muito preso nas coisas do mundo, né? Aqui diz, em suma, tinham investido de forma considerável nos valores do mundo. As suas vidas dificilmente estavam de acordo com qualquer coisa que o curso advoga, né? Então eles não estavam, a vida deles não estava de acordo com esse curso de forma alguma. Ellen, que recebeu o material, descreve a si mesma nesses termos: psicóloga, educadora, teoricamente conservadora e ateísta em minhas crenças. Eu estava trabalhando num ambiente altamente acadêmico, de muito prestígio. De repente, algo aconteceu que desencadeou uma série de eventos que eu nunca poderia ter previsto. O chefe do meu departamento inesperadamente anunciou que ele estava cansado dos sentimentos raivosos e agressivos que as nossas atitudes refletiam e concluiu dizendo que tem que haver um outro jeito. Como se eu estivesse esperando esse sinal, concordei em ajudar a achá-lo. Aparentemente, esse curso é o outro jeito. Então, essa foi a solução que apareceu para Ellen e para o Bill, né, dentro do relacionamento deles e da situação deles. E foi o que foi trazido para nós também, né, para que a gente possa encontrar soluções para os problemas da nossa vida, tá? Apesar das suas intenções serem sérias, eles tiveram muita dificuldade em iniciar o seu empreendimento conjunto, mas tinham dado ao Espírito Santo um pouco de boa vontade, que, como o curso enfatiza uma e outra vez, é o suficiente para capacitá-lo a usar qualquer situação para o seu propósito, suprindo-a com seu poder.
Então, eu vou fazer um comentário aqui sobre a questão do Espírito Santo, né? Porque esse livro, ele traz o Espírito Santo como sendo um meio de comunicação entre Deus, Jesus e nós, né? Então, a gente pode se comunicar com Deus através do Espírito Santo, através de Jesus. O Espírito Santo, quando a gente tem um pouquinho de disponibilidade, tipo assim, deixa eu ver o que que é isso, né? Deixa eu me abrir um pouquinho para essa ideia, ele consegue entrar, né? Se a gente tem esse pouquinho de disponibilidade, se a gente coloca uma barreira, não quero saber disso, ele não consegue, tá? Então, essa comunicação, ela é direta, tá? A gente consegue se comunicar com Deus, né, tranquilamente através do Espírito Santo, mas o que bloqueia é a nossa não disponibilidade. Quando a gente não quer, a gente não consegue. Não é porque Deus ou o Espírito Santo está bloqueando, é porque a gente não está querendo, tá? Então, só para esclarecer isso, aqui fala. Continuando o relato de Ellen, feito na primeira pessoa. 3 meses estarrecedores precederam o manuscrito em si, durante os quais Bill sugeriu que eu anotasse os sonhos altamente simbólicos e descrições das estranhas imagens que vinham a mim. Apesar de já ter aprendido a me acostumar mais ao inesperado, naquela altura, eu me surpreendi muito quando escrevi. Esse é um curso em milagres. Essa foi a minha apresentação à voz. Ela não tinha som, mas parecia estar me dando um tipo de ditado interno e rápido, que eu anotava num caderno de taquigrafia. O ato de escrever nunca era automático. Poderia ser interrompido a qualquer momento, e depois continuava naquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia ser um projeto especial, que eu tinha aceito de alguma forma em algum lugar, né? A Ellen, no começo, ela começou a ouvir essa voz, né, que era a voz de Jesus, falando para ela escrever esse livro, né, que ela tinha que escrever. E ela começou a ter sonhos, né, muito significativos, muito simbólicos, e tudo confirmava, né, que ela deveria escrever esse livro. E quando ela começava a escrever, diferente de quando é canalizado, né, porque quando é canalizado, tem um espírito ditando, né, falando ali para você e tem a tua interpretação. Nesse caso, estava sendo ditado exatamente o que Jesus estava falando para Ellen. Então, as palavras que estão aqui, esse pedaço aqui são as palavras dela, tá? Ela está contando como foi. Mas o restante do livro inteiro é um livro ditado com as palavras de Jesus, tá? Então, aqui fala, podia ser interrompido a qualquer momento e depois continuava daquele ponto. Isso me deixava muito desconfortável, mas nunca me ocorreu seriamente parar. Parecia um projeto especial que eu tinha aceito de alguma forma em algum lugar. Representava um empreendimento feito em colaboração verdadeira entre Bill e eu. Bill era o colega dela, né, dentro da universidade. E muito da sua significação eu tenho certeza está nisso. Eu anotava o que a voz dizia e lia para ele no dia seguinte. Ele então datilografava que eu lhe ditava. Eu imagino que ele tenha tido seu projeto especial também. Sem o meu apoio e encorajamento, eu nunca teria sido capaz de realizar o meu, sem o seu apoio, né? Então, sem o apoio do Bill, ela fala que ela jamais seria capaz de realizar isso sozinha. Todo o processo levou aproximadamente 7 anos, então foram 7 anos para escrever esse livro. Primeiro veio o texto, depois o livro de exercícios e depois o manual de professores. Depois vieram algumas coisas que eles adicionaram aqui, né? Que é a esclarecimento de termos, manual de psicoterapia e a parte de oração, tá? Títulos dos capítulos e subtítulos foram inseridos no texto e algumas referências mais pessoais que ocorreram no início foram omitidas. Exceto isso, o material não sofreu modificações substanciais. Aqui fala, o nome dos colaboradores na transcrição do curso não aparece, porque o curso pode e deve se manter por si próprio,
não se pretende que venha a ser base para culto, né? Então ele não tem uma religião, não é para ser uma religião, não é para formar uma igreja, não é para. Ele usa esses termos, né, que a gente chama de, como chama? Religiosos, espirituais, né? Deus, Jesus, mas ele não tem nenhuma intenção, né, de ser um culto. O único propósito é suprir um caminho no qual algumas pessoas serão capazes de encontrar o seu próprio professor interno. Por isso que eu falei para vocês que é uma forma, esse livro é uma forma de você buscar a tua conexão direta com Deus, né? Como se tivesse um telefone, e aí, ao invés de você ficar ali falando com o ego, né, o tempo inteiro, com o nosso ego, tipo, eu quero isso, eu vou fazer isso do meu jeito, blá blá blá, a gente vai pegar esse telefone e vai discar direto para Deus. E a gente vai falar com o Espírito Santo, tá? Esse é o nosso professor interno, que a gente chama de intuição, de eu superior, né? Então você vai aprender a se conectar diretamente com isso, que é o que mantém a nossa sanidade mental, né? Então esse livro, ele é um treino para nossa mente, ele é uma salvação para nossa mente, né? E Jesus traz muito claramente aqui que essa é a segunda vinda dele. A gente acha que a segunda vinda ele vai vir, né, novamente em carne e osso, mas não. Esse livro é uma forma dele, né, se comunicar com a gente, né, da gente aprender a se conectar com ele. Essa é a nossa vinda, né, essa comunicação com o Espírito Santo. Pode ser através desse livro, mas pode ser através de outras formas também. Pode ser através de uma religião, né, budismo, hinduísmo, cristianismo, catolicismo, e todas as outras, que agora não lembro de todas, mas todas as outras religiões e outros caminhos espirituais também, tá? Então, esse livro não é a única forma de chegar lá, mas é uma das formas que a gente vai usar aqui, tá? Agora a gente vai entrar na parte o que é, né? Aqui diz, como seu título indica, o curso é todo composto de um instrumento de ensino, né? Então, é realmente um curso. Ele consiste de 3 livros, né? Como eu disse, tem essas adições aqui no meu, no caso, né, que é esse livro grandão aqui, mas o original, primeiro, tinha o texto de 721 páginas, o livro de exercício de 512 páginas e o manual de professores de 94 páginas. A ordem que os estudantes escolhem usar o livro e a forma nas quais o fazem depende da necessidade ou preferência particular. Então, não tem certo assim, eu vou começar a estudar pelo livro de texto, eu vou começar a estudar pelo livro de exercício ou pelo manual. Eu vou estudar por onde eu sentir que eu devo, né? Eu, por exemplo, comecei pelo livro de exercícios, porque isso foi o que eu senti. E agora eu estou sentindo de começar do comecinho aqui com vocês mesmo do livro do texto, né? Para a gente entender o conceito deste livro, para ficar um pouco mais claro aqui para quem nunca teve contato com esse material, tá? Então vamos lá. O currículo que o curso propõe é cuidadosamente planejado e explicado passo a passo, tanto ao nível teórico quanto ao prático. Ele enfatiza a aplicação prática mais do que a teoria e a experiência mais do que a teologia. Então, ele é um livro que ele vai te dar o passo a passo do que você precisa fazer, principalmente no livro de exercício, tá? Você vai ver que as lições que você faz ali no seu dia a dia, elas são ali uma pertinho da outra, uma certinho da outra e passo a passo. E o que você precisa fazer em toda a leitura deste livro, né? A gente, claro, a gente está no prefácio ainda, mas quando a gente aprofundar mais, é se conectar com a essência desse livro, é experienciar o livro. Não é simplesmente, eu vou ler um livro, eu vou estudar aqui, eu vou entender intelectualmente e vou esquecer. Não, é mais profundo do que isso, né? É você sentir, é você entrar em contato com o que está além do que as palavras estão dizendo, né? É muito louco, porque se você pedir realmente para o Espírito Santo te mostrar, né, te
fazer, compreender, sentir o que está realmente neste livro, né? Você vai sentir. Muitas vezes eu experienciei isso, porque o primeiro contato que eu tive com esse livro, eu peguei um livro em inglês, né? Porque era a única opção que tinha aqui. Depois que eu consegui esse daqui em português. E aí, eu tinha muita dificuldade de entender as palavras, porque esse livro ele é escrito na linguagem de Shakespeare, né? Então, em inglês ficava muito difícil, porque tinha muitas palavras que eu não entendia. E aí, o que eu comecei a sentir? Pede para o Espírito Santo e mostrar o que está além das palavras. O que esse texto está querendo te dizer? O que está na essência, né? E aí eu entendi o significado daquilo que eu estava lendo, sem entender o que a palavra significava, né? Então, para você ver como é profundo, né, que está aqui. Então, aqui fala, declara especificamente que uma teologia universal é impossível, mas uma experiência universal não é só possível como necessária. Apesar de ser cristão em seus princípios, o curso envolve temas espirituais universais, né? Por isso que eu falei para vocês, não tem uma religião, não tem uma filosofia específica, né? Ele tem os conceitos no que ele é baseado, mas ele é muito aberto para qualquer tipo de crença, de pessoa que queira, que esteja aberto a estudar isso aqui, né? Porque tem conceitos muito diferentes do que a gente está acostumado. Então, a gente vai ter que abrir um pouquinho a nossa mente para poder tentar pelo menos ouvir as ideias que estão aqui, né? E aí assim a gente poder analisar se realmente faz sentido para a gente ou não, tá? Enfatiza que é apenas uma versão do currículo universal. Existem outras formas. Esta se diferencia das outras apenas em forma. Como eu disse, tem outras formas de você acessar isso além desse livro, que é um curso, né? Todas conduzem a Deus no final. Então, de todas as formas, você vai conseguir chegar. Essa é uma delas, tá? O texto é amplamente teórico e estabelece os conceitos nos quais o sistema de pensamento do curso se baseia. As suas ideias contêm o fundamento para lições do livro de exercícios. Sem a aplicação prática que o livro de exercícios provê, o texto permaneceria em grande parte uma série de abstrações, que dificilmente seriam suficientes para realizar a reversão de pensamento, que é o objetivo do curso. Então, o que acontece? Desde o começo, né, eu peço para vocês lerem o livro de exercício, tá? Faz ali uma lição por dia. Para quê? Isso vai ajudar a trabalhar as crenças limitantes, né? E removendo essas crenças limitantes mais profundas que a gente tem. Ao invés de você ficar ali, agora eu tenho uma crença sobre o dinheiro, agora eu tenho uma crença sobre relacionamento, vamos retirar elas, né? Em vez de você ficar crença por crença, esse livro com o Espírito Santo, ele vai lá na raiz, né? Exatamente do que é mais profundo, naquela crença que realmente está te limitando e vai tirando, né? Vai colocando luz ali e vai tirando essas limitações que a gente criou, tá? Então ele traz dentro do livro de exercícios, por isso que eu falei, é uma lição por dia durante um ano, tá? E você vai sentir que isso vai mudando, né, a tua forma de pensar. É um treinamento mental, tá? É como você ir para academia, só que para tua mente. Então você vai tirando essas crenças, né? E você não precisa fazer muita coisa. A única coisa que você precisa fazer é estar disponível e fazer uma lição por dia, conforme ele pede, tá? Todos os dias. Aqui fala, no entanto, não é necessário fazer as lições nesse ritmo. E cada pessoa pode querer ficar em uma lição particularmente atraente por mais de um dia. Então, você está ali seguindo, né? Todos os dias você está fazendo uma lição. Você sente que tem uma lição que você precisa ler mais, que você precisa entender mais, que você sente que ainda pega, fica um tempo mais nela, não tem problema. Não precisa ser exatamente um dia em cada lição, né? Se você sentir que um dia em cada lição, tudo bem, mas se sentir que precisa de mais tempo, fique mais tempo. Cadê? As instruções requerem apenas que não se tente fazer mais de uma lição por dia. Então, não tente fazer várias lições ou ler esse livro igual você leria um livro que você senta e lê por horas, tá? É um livro de estudo, então, de treinamento da sua mente. Então, você vai fazer um pouquinho todos os dias. Assim como você vai para academia e não faz
5 horas, né? Você faz ali 30 minutos, 1 hora. Então, é um pouquinho por dia, tá? A natureza prática do livro de exercício é salientada pela introdução às lições, que enfatiza a experiência através das aplicações práticas, mais do que um comprometimento anterior a uma meta espiritual. Eu vou ler essa parte aqui e a gente vai conversar. Achará difícil acreditar em algumas das ideias que esse livro de exercício te apresenta, e outras podem parecer bastante surpreendentes. Isso não importa, tá? Então, se você acreditar no que está sendo dito ali ou não, ele simplesmente pede que você leia. É simples. E as primeiras lições, elas são tipo 1, 2, 3 minutos, 5 minutos no máximo por dia, né? Que ele te pede. Então, é super, super simples. E aqui fala. Meramente tinha pedido que aplique a ideia como é dirigido a fazer. Não tinha pedido para julgá-las em absolutos, só tinha pedido que as use. É o uso dessas ideias que dará significado para ti e te mostrará que são verdadeiras. Lembra-te apenas disso. Não precisas acreditar nas ideias, não precisas aceitá-las, não precisas nem acolhê-las bem, né? Você pode refutar, você pode achar que é uma bobagem, não tem problema, tá? Algumas delas pode resistir com veemência, e você vai resistir, porque o nosso ego, né? A nossa parte egóica, ela vai resistir contra a verdade, ela vai lutar contra isso, porque o ego ele tem medo de se dissolver. Se ele entra em contato com a luz, com a verdade, ele se dissolve, né? Então vai ter essa resistência e é natural, tá? Nada disso importa ou diminui a sua eficácia. Então, só faz. Não te permitas fazer exceções ao aplicar as ideias contidas no livro de exercícios. E quaisquer que sejam tuas reações às ideias, usa-as. Nada mais do que isso é requerido. Você vê como é simples, como é gentil, né? Do tipo, só lê, só faz. É só isso que eu tô te pedindo, né? Para você entrar em contato comigo, para você treinar a tua mente, para você limpar a tua mente dessas crenças, para você encontrar a tua salvação. Isso, né? É um curso muito simples, muito gentil, tá? E aqui agora fala do manual de professores, né? Que é escrito de forma de perguntas e respostas, fornece resposta a uma das perguntas mais prováveis que o estudante poderia fazer. Também inclui esclarecimentos a respeito dos termos que o curso emprega, explicando-os dentro da estrutura teórica do livro-texto. O curso não pretende chegar à finalidade última e as lições não pretendem levar o estudante a completar o aprendizado. No fim, o leitor é deixado nas mãos do seu professor interno, que orientará todas as lições posteriores como ele achar adequado. Então, quem vai guiar você é Jesus, é o Espírito Santo, é Deus, né? Então, ele vai te levar a esse aprendizado. Por isso que eu falei que é importante você pedir, quando você está fazendo a lição, para o Espírito Santo te mostrar o que está sendo dito ali. Porque vai ficar claro na tua mente. Você vai ver como que parece que acende uma luz e fala, nossa, é isso, né? Eu entendi isso aqui. Então, vai trazendo essa clareza, tá? Apesar do curso ser abrangente na estruturação, a verdade não pode ser limitada a nenhuma forma finita, como é claramente reconhecido na declaração do fim do livro de exercícios. Esse curso é um começo, não um fim. Não há mais lições específicas, pois não precisamos mais delas. A partir de agora, ouve apenas a voz de Deus. Ele digerirá os teus esforços, dizendo-te exatamente o que fazer, como orientar a tua mente. Quando virá ele em silêncio, pedindo-lhe sua orientação segura e o seu verbo certo. Então, uma vez que você fizer todas as lições, não tem necessidade de você refazer, tá? Você pode refazer se você quiser, tem muita gente que faz, eu faço, mas não é necessário, né? Você simplesmente precisa estar conectado, estar disponível para ouvir a voz do Espírito Santo. Agora a gente vai entrar aqui na parte do que esse livro diz,
né? Aqui ele começa com uma frase que é maravilhosa, que é: nada real pode ser ameaçado, nada irreal existe. Nisso está a paz de Deus. Então, tudo que é real, tudo que é verdade. Não tem como você contestar a verdade. A verdade é verdade. Todo o resto são ilusões e pontos de vista, né? Porque nem os pontos de vista são reais. Por exemplo, se você pegar isso daqui e olhar assim, é redondo. Se você olhar assim, já não é mais, né? Ele é um meio círculo. Então, se você olhar de um, não sei se dá para fazer, mais ou menos assim, ele já tem um outro formato. Então, se uma pessoa está olhando de uma forma aqui, né, ela vai ver de uma forma. Se a pessoa está olhando assim, ela vai ver de outra. Se ela está olhando assim, ela vai ver de outra. Então, cada um vai dar o seu ponto de vista. E isso não é a verdade, né? O que é a verdade sobre isso aqui? Tem uma verdade, mas cada um vai observar do seu ponto de vista. Então, é isso que ele está trazendo aqui. Nada irreal existe. Tudo que é ilusório não é verdade, né? E tudo que é real não pode ser ameaçado, né? Você vê que as histórias, Jesus, né? Todas as coisas que aconteceram, né? Na história em relação a Jesus, elas perduram até hoje, porque o que é real não pode ser ameaçado, tanto que ele foi morto, né? E ele ressuscitou. Então, ele mostrou nada que a verdade pode ser ameaçado. A morte não existe, né? A gente tem uma percepção, uma ilusão da morte. E aqui fala, nisso está a paz de Deus. A gente vai chegar nessa parte, tá? Então, aqui fala, é assim que um curso em milagres começa. Ele faz uma distinção fundamental entre o real e o irreal, entre conhecimento e percepção. Conhecimento é verdade e está sobre uma única lei, a lei do amor de Deus. A verdade é inalterável, eterna e não é ambígua. É possível não reconhecê-la, mas não é possível mudá-la. Então você pode ignorar, mas isso não significa que ela deixe de existir, assim como a lei da gravidade. Você pode ignorar que ela existe, mas ela não deixa de existir porque você não acredita, certo? Ela se aplica a tudo que Deus criou, e só o que ele criou é real. Está além do aprendizado, porque está além do tempo e do processo. Não tem opostos, não tem início, não tem fim, simplesmente é, né? Eu chegar numa parte desse livro que fala que o tempo, ele é uma ilusão também, né? Por isso que ele fala aqui que não tem início, não tem fim, simplesmente é, não está nem no passado, nem no futuro, é no agora, no momento presente. O mundo da percepção, por outro lado, é o mundo do tempo, da mudança, dos inícios e dos fins. Se baseia em interpretação e não fatos. É o mundo do nascimento e da morte, da fundação sobre a crença na escassez, na perda, na separação e na morte. É por isso que a gente tem tanta crença limitante aqui, né? Principalmente de escassez, de perda, de separação, de morte. Tudo isso são crenças que nos mantêm presos à parte obscura nossa, né? E a gente precisa trazer luz para isso e ir limpando essas crenças para a gente poder se reconectar com a verdade que está ligada a Deus, que é só o amor. Então aqui fala, ele é aprendido mais do que dado, seletivo nas ênfases que dá à percepção, instável em seu funcionamento e impreciso em suas interpretações. Do conhecimento e da percepção surgem, respectivamente, dois sistemas de pensamento distintos, que são opostos em todos os aspectos. No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos, vontades separadas, em perpétuo conflito umas com as outras e com Deus, né? Ele vai falar aqui do conceito da dualidade e da não dualidade. Então, neste mundo da percepção, né? Se eu tenho várias formas de olhar para isso daqui, cada um vai perceber da sua forma, e essa não é a verdade, né? São apenas percepções. Mas isso está conectado com o ego, tá? Sistema de pensamento do ego. Quando a gente tem a verdade sobre isso, né? O que que é isso aqui? É um negocinho para você colocar a garrafa em cima, né? Mas você pode perceber
de várias formas, né? Isso não significa que isso daqui é o que você está pensando que é, né? Você pode pensar, é um pedaço de cristal, é um círculo, não sei, né? Cada um vai perceber de uma forma. Então, aqui ele está mostrando que existem essas duas formas de pensamento: a forma do ego, de olhar para as coisas com percepção, eu sei o que é verdade, você não sabe, aí gera esse conflito, que é a dualidade, né? Eu estou certo, você está errado. Existe o bom e o mal, existe o bonito e o feio. Isso tudo está dentro do pensamento sistema de pensamento do ego. O sistema de pensamento, né, unificado, que é o pensamento que a gente usa nesse estudo, é o pensamento de Deus, né? Que é um só, onde ele fala que todos nós somos um e a verdade é uma só, né? E a gente vai aprofundar um pouquinho mais aqui, tá? No domínio do conhecimento, nenhum pensamento existe à parte de Deus, porque Deus e sua criação compartilham uma única vontade. O mundo da percepção, no entanto, é feito pela crença em opostos, vontades separadas, perpétuo conflito umas com as outras e com Deus. O que a percepção vê e ouve parece ser real, porque ela só permite que entre na consciência o que está de acordo com os desejos de quem está percebendo. Isso leva a um mundo de ilusões, um mundo que precisa de defesa constante, exatamente porque não é real. Então, quando as coisas são ilusórias, né, a gente acredita que a gente está sendo atacado, a gente acredita que a gente precisa se defender, a gente acredita que a gente tem a verdade, né? E isso tudo são ilusões que o ego cria para a gente poder criar conflitos, né? Porque cada um quer as coisas do seu jeito. E, na verdade, quando a gente se conecta com um sistema de pensamento da verdade unificado, só existe uma forma. E quando todo mundo está conectado com isso, não existe conflito mais, né? Porque a gente tem uma mente que pensa todo mundo ali igual, né? A gente pensa como Deus, a gente só enxerga amor. Então aqui fala, quando fostes aprisionado no mundo da percepção, foste aprisionado em um sonho. Não pode escapar sem ajuda, porque tudo o que teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Essa questão do sonho, né? A gente vai entrar mais profundamente para frente, como eu falei, que o tempo não existe. Nós vivemos em um sonho, tá? Dentro da nossa mente. Então, o que a gente precisa mudar está dentro da nossa mente, são as nossas crenças. Então, é isso que esse livro vai trazer, uma libertação desse sonho, do que não é real, do que é ilusório, tá? Aqui fala, não pode escapar sem ajuda, porque tudo que teus sentidos te mostram apenas testemunha a realidade do sonho. Deus forneceu a resposta, o único caminho para a saída, o verdadeiro ajudante. A função da sua voz, o Espírito Santo, é ser o mediador entre os dois mundos, que é o que eu falei para vocês, é a comunicação entre Deus e nós. Ele pode fazer isso porque, se de um lado ele conhece a verdade, de outro reconhece as nossas ilusões, mas sem acreditar nelas. A meta do Espírito Santo é ajudar a escapar do mundo de sonho, ensinando-nos a reverter nosso pensamento e desaprender os erros, né? Que é todo esse trabalho que a gente vai fazer com esse estudo. Então, o Espírito Santo vai ajudar a gente a acordar desse sonho, a desfazer as ilusões e se reconectar com Deus, com a verdade, porque as ilusões fazem parte do ego, do sistema de pensamento egóico, que nos mantém presos às ilusões e ao sofrimento. Quando a gente faz essa limpeza com o Espírito Santo, a gente se conecta com a verdade, né? Entendeu? O perdão é o grande instrumento de aprendizado do Espírito Santo para realizar essa inversão de pensamento. Então, ele usa muito a questão do perdão neste livro, né? Perdoar a si mesmo, perdoar o outro, perdoar tudo, tudo que chega para a gente precisa perdoar, né? E aqui fala que, no entanto, o curso tem a própria definição do que é o perdão, assim como ele define o mundo à sua própria maneira, né? Então, não é a visão de perdão que a gente tem do mundo, é uma visão diferente, que ele vai trazer aqui. O mundo que nós vemos apenas reflete o nosso próprio referencial interno, ideias dominantes, desejos e emoções em nossa mente. A projeção faz a percepção. Então, o que que acontece? A gente cria a nossa realidade a partir da nossa
do que a gente tem no nosso inconsciente, das nossas crenças. Então, isso é projetado inconscientemente na tua realidade. Então, você vai ver o que está de acordo com o que você tem no teu inconsciente. Então, tudo que você está vendo fora, né, as pessoas, as situações, o cenário, tudo isso foi criado pela tua mente. É como se fosse colocado, sabe quando você vai no cinema e tem aquela projeção, né, na tela? É como se você estivesse projetando ali esse mundo em 3D, né? Do que está no teu inconsciente. Então, isso já é um primeiro, né, clareamento aí para a gente entender como que funciona a nossa realidade, né? A gente cria, a gente projeta, né? Nós olhamos antes para dentro, decidimos o tipo de mundo que queremos ver. Então, projetamos este mundo lá fora, fazendo dele a verdade, tal como o vemos. Nós fazemos com que ele seja verdadeiro através das nossas interpretações de como estamos vendo. Então, vamos supor que uma situação chega para você. E aí, o que que você faz? O teu inconsciente ele vai lá no passado, busca lá na sua referência, né? Tipo, olha, isso daqui aconteceu lá atrás, tá acontecendo de novo. Então, tenha certeza que isso daqui é isso. E aí, o teu ego, né, o teu inconsciente, ele vai lá, o teu ego busca lá no passado, e define que o que está acontecendo agora na tua vida é exatamente igual ao que aconteceu no passado. E aí, o que acontece? Quando você interpreta dessa forma, é isso que você vai ver, que é como se você colocasse aquele cabresto, sabe? Tipo, eu só vou ver isso. Se eu foquei a minha atenção, se eu julguei, eu só vou ver isso. E aí, quando a gente só vê isso, essa é a realidade que se abre para nós. E aí todas as outras possibilidades se fecham, né? Se a gente está criando, a gente tem outras possibilidades, mas se a gente julga que essa realidade é igual lá no passado, então eu vou ver isso. E aí por isso que as situações se repetem na nossa vida e a gente não sabe o porquê. É tudo inconsciente, mas ele, como diz nesse livro, ele vai ajudar a gente a sair disso, né? Ele vai ajudar a gente a treinar a nossa mente. Se estamos usando a percepção para justificar nossos próprios erros, nossa raiva, nossos impulsos para atacar, nossa falta de amor em todas as formas que pode ter, veremos um mundo de maldade, destruição, malícia, inveja e desespero. Quantas vezes na nossa vida a gente não vê esse mundo, né? Quantas vezes na nossa vida a gente não fica preso achando que o mundo é horrível, que eu preciso me proteger, né? E não é verdade, não é verdade, né? Essa é uma percepção. Aqui fala, tudo isso nós precisamos aprender a perdoar, porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo, não porque estamos sendo bons e caridosos, mas porque o que estamos vendo não é verdadeiro, né? Então a gente não precisa perdoar porque a gente tem que ser bonzinho. A gente só tem que perdoar porque não é verdade. Perdoa a ilusão que você está criando, perdoa a realidade ilusória que você está criando, aquele castelinho na areia, né? Que uma hora vai ruir. Então ele fala muito sobre isso, né? Aqui fala: nós distorcemos o mundo pelas nossas defesas tortuosas e estamos consequentemente vendo o erro que não existe. À medida que aprendemos a reconhecer nossos erros de percepção, também aprendemos a olhar o que está além ou perdoá-los, né? Então, se a gente entende que tudo que eu estou vendo fora de mim, todo mundo é uma projeção, uma extensão daquilo que tem na minha mente, no meu inconsciente, eu tenho que perdoar o que eu estou vendo, porque o que eu estou vendo é a minha interpretação daquilo que está acontecendo ao meu redor, é criação minha. Então, eu assumo responsabilidade, né? Tem uma filosofia que é muito parecida com essa questão, né, do perdoar, que é a do Ho'oponopono, né? Não sei se vocês já ouviram falar. Ho'oponopono, Dr. Hugh Lane, tem um livro, né, onde conta a história dele, que ele ajudou a curar uma ala inteira de um presídio, né, de segurança máxima, somente fazendo Ho'oponopono, que nada mais é do que perdoar. Então, ele pegava a ficha de cada um, né, dos presos, e o que ele sentia, né? Por exemplo, ele ia lá, matou, sei lá, tal pessoa, torturou, não sei o que, não sei o que, que vinha de sentimento nele, ele ia perdoando, né? E aí isso foi limpando na mente dele, dentro dele, e quando ele fez isso fora,
não existia mais. Essas pessoas, fora que eram considerados marginais, que eram considerados perigosos, né, estavam lá numa prisão de extrema segurança, eles começaram a se comportar diferente. Eles começaram a ficar mais leves, né? Porque não existia mais a projeção de que aquelas pessoas são ruins, de que aquele mal existe, né? Então, a nossa percepção cria a nossa realidade, né? Só dando um exemplo para vocês, se quiserem depois pesquisar sobre Ho'oponopono, Dr. Hugh Lane, maravilhoso, tem vários vídeos dele no YouTube que são fantásticos, tá? Vamos lá. Ao mesmo tempo, estamos. Deixa eu ver se. Peraí. Ao mesmo tempo, estamos perdoando a nós mesmos, olhando porque está além dos nossos autoconceitos distorcidos, que é o ser que Deus criou em nós e como nós, né? Então, o que que acontece? Como eu falei para vocês dentro do Ho'oponopono, quando a gente perdoa a criação que a gente tem na nossa mente, a gente não tem que perdoar o outro, a gente tem que perdoar o que a gente criou, né? Quando a gente faz isso, a gente se liberta, porque isso não precisa mais existir na tua vida. O pecado é definido como falta de amor. Já que o amor é tudo que existe, o pecado, na ótica do Espírito Santo, é um erro a ser corrigido e não um mal a ser punido. A gente tem muitas crenças em relação ao pecado, né? Principalmente que nós somos pecadores e nós merecemos ser punidos. Então, quando a gente comete um erro, ou quando alguém comete um erro, essa pessoa tem que ser punida, né? Ou quando acontece comigo, eu vou arranjar um jeito de me punir, né? Então, existe a culpa e a punição, pecado, né? Tudo isso está muito inconsciente, enraizado na nossa mente. Então, quando a gente tem essas questões e todos nós dividimos uma mente juntos, né? Nós temos uma mente coletiva, é, e isso está na raiz, na base, né? E depois vocês vão entender o porquê. Mas aqui diz que tudo que precisa ser olhado é que não existe pecado. Nós não somos pecadores. Essa é uma crença falsa. Então, a primeira coisa que precisa ser destruída, não existe pecado. Se não existe pecado, eu não preciso culpar, eu não preciso punir, nem a mim mesmo e nem ao outro. O que existe é uma projeção, é um erro de percepção, que é o que precisa ser corrigido, né? Então, é simples, mas a gente complica, né? A gente acredita que tudo é pecado, né? Então, aqui fala, nosso senso de inadequação, fraqueza, incompleteza, vem do grande investimento no princípio da escassez, que governa todo o mundo das ilusões. Então, este mundo das ilusões, que é o mundo que a gente vive, do ego, ele é baseado na escassez. Então, tudo tem falta, tudo é medo da perda, medo da falta, não vai ter o suficiente, né? É sempre essa coisa, sabe? Parece que uma hora está projetado no dinheiro, não vou ter o dinheiro suficiente, outra hora está projetado no relacionamento, essa pessoa foi embora, essa pessoa, né? Então, cada hora a gente projeta escassez numa coisa diferente, mas você vê que tudo é projeção. Então, o problema não é eu tenho um problema de dinheiro, eu tenho um problema de relacionamento, eu tenho um problema de percepção. E é só isso que eu preciso corrigir. E a gente fica tão preso que tem que tirar a crença sobre dinheiro, tem que limpar a crença sobre relacionamento, tem que limpar a crença disso, crença daquilo. É simples. A gente vai lá na raiz, na base, né? Com o Espírito Santo. E pede para ele ajudar a gente a limpar essa crença de pecado, de culpa, de punição, que é o que está lá na base, criando todas as outras crenças, né, de escassez, do ego e tudo mais. Desse ponto de vista, nós buscamos em outros o que sentimos que está faltando em nós mesmos. Então, o que a gente faz? Projeta no outro. Eu vou buscar naquela pessoa algo que me falta. E quando eu encontro algo que me falta, que eu acho que me falta, percepção, eu vou lá e busco. Achei nessa pessoa. Aí eu me apego a essa pessoa. E essa pessoa resolve ir embora. E aí, sensação de falta. Você vê que é um ciclo de perpetuar essa escassez e essa falta.
né? E esse é todo o sofrimento. Então, para a gente se libertar do sofrimento, a gente precisa primeiro compreender a projeção, isso que a gente está projetando, né? Então, aqui mostra, deste ponto de vista, nós buscamos. Já li essa parte. Amamos um outro para conseguirmos algo para nós, porque a gente já tem tudo dentro da gente. Só que o ego, o sistema de pensamento do mundo do ego fez a gente acreditar que existe uma falta, que existe uma escassez, né? Espirrar. Desculpa. Que governa todo o mundo das ilusões, que é o mundo que a gente vive. Então a gente vive acreditando que essa é a nossa realidade, mas essa não é a nossa realidade, né? Cadê? Não pode existir nenhum erro maior do que esse, pois o amor é incapaz de pedir o que quer que seja. Só as mentes podem se unir na realidade, e aqueles a quem Deus uniu, ninguém pode separar. No entanto, é só ao nível da mente de Cristo que a verdadeira união é possível, e essa de fato nunca foi perdida. Então a gente tem um falso conceito de separação. O ego, ele tem essa visão de que tudo está separado. Eu sou separado de você porque eu tenho um corpo diferente, né? Mas na mente, a gente tem uma mente coletiva e todos nós somos um nessa mente. A gente está percebendo corpos separados. Mas nós não somos separados. Em essência, em Deus, na nossa mente, nós somos um. Então a gente precisa lembrar disso. E esse aqui fala, nunca foi perdida essa conexão, nunca houve essa separação. A gente tem uma ilusão de que houve uma separação, e aí cria toda a falta, toda a escassez, né? Pequeno eu procura se realçar através da aprovação externa, dos bens externos e do amor externo. Então, a gente vai buscar tudo no outro, vai buscar tudo fora porque a gente acha que a gente está separado e que falta algo na gente, o que é uma mentira, né? Isso não significa que a gente não vai ter relacionamento, não significa que a gente não vai conquistar coisas. A gente vai, porque a gente está neste mundo. Mas é na tua mente você ter a certeza de que não existe separação, né? Uma desconstrução dessas crenças, tá? Ah, o ser que Deus criou não precisa de nada, porque ele já tem tudo, né? Procura compartilhar mais do que conquistar, estender mais do que projetar. Ele não tem necessidades e quer se unir aos outros devido à consciência mútua da abundância. A gente tem também uma percepção dessa palavra abundância de que está relacionado somente a dinheiro. Abundância não é dinheiro. Abundância é a conexão com a espiritualidade, com Deus, com o Espírito Santo. E a partir daí você já tem tudo, inclusive dinheiro, inclusive as coisas que você deseja. Não vai te faltar nada, né? Mas a gente tem a percepção de que a escassez e a abundância são somente sobre dinheiro. Não, é sobre tudo, né? Pode ser sobre dinheiro, pode ser sobre relacionamento, pode ser sobre ah, conhecimento, né? Sobre qualquer coisa, tá? E o pequeno eu, né? Aquele ser que se define como, por exemplo, no meu caso, eu, Juliana, né? Tenho uma necessidade de aprovação interna, eu quero que as pessoas me amem, eu quero conquistar coisas materiais, esse eu pequeno, quem é esse eu, né? Não existe, é uma criação, é uma ilusão. Quem é Juliana? Eu não sou esse ser. Eu não sou essa Juliana. Nem a outra, nem a do passado, nem a do futuro. Eu não sou isso. A gente se define a partir das nossas personalidades, a partir da nossa historinha. Quem é você além da sua historinha? Você é um em essência com Deus e você é amor. Só que a gente esquece disso. Com toda a nossa historinha, né? Vem os nossos erros, vem o nosso pecado, né? As coisas que a gente errou, coisas que o outro errou, que aconteceu comigo, né? E todas as historinhas de vítima, de vilão, enfim, todas as coisas que cada um de nós passou, né? Então a gente precisa lembrar que a gente é mais do que isso. Nós não somos esse ser pequenininho, tá?
Os relacionamentos especiais do mundo são destrutivos, né? Egoístas, infantilmente egocêntricos. Aqui ele traz um conceito que ele vai trazer no livro que chama especialismo. Os relacionamentos especiais, né, são quando a gente define assim, essa pessoa aqui é especial para mim, né? Então eu quero que ela dê atenção só para mim, eu quero ser especial para ela, né? Sabe quando você coloca uma situação, uma pessoa como especial, quando você quer atenção, quando você quer só para você, eu não vou compartilhar com mais ninguém, né? Então, esse é o conceito de especialismo, e isso é muito destrutivo e egoísta, porque se a gente for pensar, se não existe separação, todos nós somos um, por que que eu vou tirar uma pessoa do todo, né? Ou por que que eu vou querer me destacar, eu vou querer ser melhor que os outros, ou pior que os outros? Se você faz isso, já existe separação, né? Quando a gente está alinhado com Deus, com a mente certa, sem projeções, sem ego, sem ilusões, a gente enxerga que eu não sou melhor nem pior do que ninguém. Todos nós somos iguais, né? Ninguém é mais especial que ninguém. E aí isso vai destruindo e desconstruindo esse conceito de relacionamentos especiais. Aqui, no entanto, se dados ao Espírito Santo, esses relacionamentos podem ser as coisas mais santas na terra, os milagres que indicam o caminho para o retorno no céu. Ao invés de ter um relacionamento especial, tem um relacionamento santo, né? Que é o que ele fala aqui no livro também, é entregar o seu relacionamento para o Espírito Santo e falar, olha, eu não quero que esse relacionamento seja especial, porque ser especial significa um relacionamento egoísta, um relacionamento baseado no ego. Eu não quero isso, eu quero um relacionamento baseado no Espírito Santo, né? Eu quero um relacionamento que vai me trazer a verdade e não um relacionamento de ilusões, baseado em ilusões, tá? Aqui fala: os milagres indicam o caminho para o retorno ao céu. O mundo usa os relacionamentos especiais como uma arma de exclusão e demonstração do estado de separação. Então, o especialismo só demonstra que a gente está separado, né? Espírito Santo transforma as lições perfeitas de perdão e lições que nos levam a despertar do sonho. Então, quando a gente transforma esse relacionamento de relacionamento especial para um relacionamento santo, e eu não estou falando aqui só de relacionamento amoroso, tá? Qualquer tipo de relacionamento. Aqui mostra que a gente consegue acordar para a verdade. A gente consegue sair das ilusões. O que as ilusões e o ego traz? Sofrimento. Se você quer sair do sofrimento nos relacionamentos, para de buscar um relacionamento especial e começa a buscar um relacionamento santo, né? Cada um é uma oportunidade de deixar que as percepções sejam curadas e os erros corrigidos. Que é só isso. Só precisa curar o que está na nossa percepção, no nosso inconsciente, nas nossas crenças. Cada um é mais uma chance de perdoar a si mesmo, perdoando o outro, né? Cada relacionamento que você tem é uma chance de perdão, é uma chance de libertação para você, é uma chance de salvação, tá? Cada um vem a ser mais um convite ao Espírito Santo e à lembrança de Deus. Então, quando eu olho para o outro, quando eu me relaciono com qualquer pessoa que seja, eu preciso ver Deus na outra pessoa, eu preciso ver amor. Se eu vejo qualquer coisa que não seja amor nessa outra pessoa, se eu não vejo Cristo nessa outra pessoa, eu estou equivocado, eu estou com a percepção errada. Então, eu preciso pedir a correção dessa percepção. E vocês vão aprender aqui como fazer a correção dessa percepção com o Espírito Santo também, tá? Aqui fala: a percepção é uma função do corpo, evoca respostas limitadas que o corpo dá. O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde às intenções da mente. Então, a gente tem uma percepção que o nosso corpo, né, é a única coisa que existe, é a verdade. Mas o nosso corpo não é a verdade. Esse corpo é limitado. Uma hora ele vai, né, vai se desfazer no tempo. O tempo não consegue manter o corpo para sempre, né? Nós não somos, é, como falo, esqueci a palavra. Nós não vivemos para sempre, esqueci a palavra, mas nós não vivemos para sempre, né? Nós, dentro dessa visão do ego, nós morremos e tem gente que acredita que tem uma outra vida, tem gente que acredita que não,
dentro desse livro ele traz um conceito ainda um pouco mais amplo, né? De que não existe tempo e espaço, né? Então não tem uma linha linear de passado, presente e futuro. Então eu nasci aqui, eu vou morrer aqui. E aí eu vou voltar, para quem acredita, voltar para uma outra vida, com outro corpinho, uma outra historinha, né? E aí essas vidas vão acontecendo passado, presente e futuro, como a maioria acredita, né? Então eu tive uma vida lá no passado que eu fui assim, e agora eu tô pagando porque eu tô tendo essa vida aqui agora. Ou vou pagar lá no futuro. Não existe essa coisa de pagar, porque nada existe no passado, né? Passado, presente e futuro não existe. Existe presente, existe o momento presente e o agora. Tem um livro que está aqui em cima, do Eckhart Tolle, que chama O Poder do Agora. Ajuda muito a entender esse conceito do momento presente, tá? Estar no momento presente. Se vocês quiserem ler, super indico também. Não existe passado, presente e futuro. Então, tudo está acontecendo ao mesmo tempo, né? Imagina que, sei lá, nós estamos em realidades e dimensões diferentes. Ainda assim, esse conceito de realidade e dimensão é do ego, percepção, é ilusão, tá? Mas estou usando isso para explicar. Imagina que está tudo acontecendo ao mesmo tempo. Tudo está acontecendo agora. Todas as suas vidas, todos os corpinhos que você teve estão acontecendo neste momento, porque não existe morte. A morte, ela é uma ilusão, né? A gente acha que a gente perde esse corpo e aí pega um outro, nasce numa outra vida. Não, tá tudo acontecendo ao mesmo tempo, né? E não existe morte. A vida, ela é uma só. Ela é infinita, ela é eterna, né? Eterna, é isso que eu estava tentando lembrar. E essa vida eterna, ela só existe com Deus, né? Não existe o conceito de morte. Existe para o ego, para este mundo, né? É um conceito bem amplo e a gente vai aprofundar mais no livro, porque a gente é só fácil. Você vê como é profundo, para a gente entender, tá? Deixa eu ver como que eu tô aqui. Eu perdi onde eu estava, mas vamos lá. Ah, evoca as respostas limitadas que o corpo dá. Então, a percepção do corpo é que o corpo morre, o corpo fica doente, né? Então, quando eu tenho uma doença, quando alguém morre, tem a percepção, nossa, né? Isso está acontecendo, mas é dentro da nossa percepção. Será que realmente está acontecendo isso? Né? É algo que pode ser um pouquinho difícil de você entender agora, mas vai ouvindo, a gente vai aprofundar mais nisso, tá? Que o livro ele traz isso mais aprofundado, mas aqui é só introdução do prefácio, tá? O corpo parece ser amplamente automotivado e independente. No entanto, ele responde só às intenções da mente. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença, da idade, da decadência. Se em vez disso a mente aceita o propósito que o Espírito Santo tem para ele, ele vem a ser um meio útil de comunicação com os outros, invulnerável por tanto tempo quanto for necessário para ser gentilmente deixado de lado quando sua utilidade chegar ao fim. Então, o corpo ele pode ser usado para criar doenças, para criar morte, ou ele pode ser usado para comunicação e para salvação, né? Então a gente tem esse corpo que a gente está vivendo nesse mundo, nessa realidade que a gente criou, só que a gente pode usar isso como um instrumento de aprendizado, né? De salvação para todos nós. Ou a gente pode negar tudo isso e falar, não, eu sou só um corpinho, né? Eu vou morrer daqui a pouco, essa é a minha historinha, e é isso que existe bem limitadinho, né? Eu vou ficar aqui nessa caixinha. E é uma escolha, né? Mas isso te mantém preso no quê? Na morte e na doença. Então, não tem como escapar. Agora, se a gente muda a nossa mente, se a gente corrige a nossa mente, inclusive as doenças, e é assim que Jesus curava, né? Jesus fazia os milagres dele porque ele tinha essa mente. Por isso que ele está trazendo tudo isso pra gente, né? Tudo que ele, a forma como ele enxergava as coisas. Por isso que chamam um curso em milagres. E a gente vai experimentar muitos milagres através desse curso, se a gente realmente praticar, tá? Vamos lá. Se a mente quer usá-lo para o ataque em qualquer forma, ele vem a ser vítima da doença. Já li essa parte, né?
Ok. É usado para os objetivos do ego ou do Espírito Santo, dependendo do que a mente quer. Você pode trabalhar com o ego ou você pode trabalhar com o Espírito Santo, né? Você pode ter ali o seu telefone, você pode ligar lá, ego, olha, eu quero uma doença, né? Então a gente cria doença como? Ficando no ego, né? Sendo egoísta. Então, se eu estou pensando em mim, como a gente. E cria morte. Ou a gente pode pegar o telefone e ligar. Deus, Espírito Santo, olha, me ajuda com isso aqui, me manda um milagre, porque eu não estou conseguindo resolver. E aí ele vai clarear a tua mente. E ele vai trazer o milagre para você. Né? Então são duas escolhas que a gente tem. Eu vou ligar para o ego ou vou ligar para o Espírito Santo, porque são essas duas vozes que a gente tem na nossa cabeça. Se a gente, aquela que a gente ouve todo dia, que a gente chama de pensamentos negativos, é o ego que fala que você não é bom o suficiente, que fala que você não vai conseguir, que te coloca medo, né? Essa é a voz do ego. A voz ou então que te coloca para cima, assim, como você é melhor que todo mundo, né? Ah, você é o melhor, o outro vai perder, né? É a mente competitiva, também é do ego. A mente do Espírito Santo é a mente elevada, que quer que todo mundo ganhe, que quer que todo mundo se dê bem, né? Que pensa em todo mundo. Então, é uma mudança de perspectiva mesmo, tá? Aqui fala o oposto da ótica que se tem com os olhos do corpo é a visão de Cristo, que reflete força em vez de fraqueza, união em vez de separação e amor em lugar de medo, que é o que eu acabei de explicar, né? Você pode escolher, eu quero estar com a visão de Cristo ou eu quero estar com a visão do ego. O oposto da audição através dos ouvidos do corpo é a comunicação através da voz por Deus, o Espírito Santo, que habita em cada um de nós. Meio que eu acabei de explicar. A sua voz parece distante e difícil de ser ouvida porque o ego fala pelo ser pequeno e separado e parece falar muito mais alto. Essa vozinha desse pensamento negativo que fica na nossa mente, ela fala tão alto e a gente dá tanta atenção para ela, né, que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Mas a gente cala essa voz, a gente não quer ouvir, vou ligar para o Espírito Santo agora. A gente consegue ouvir. Então, como calar essa voz, né? A gente precisa primeiro decidir, fazer uma escolha. Eu não quero mais ouvir essa voz, eu quero ouvir a voz do Espírito Santo. E aí você pode fazer uma meditação, você pode acalmar os seus pensamentos, tem exercício de respiração, tem várias técnicas para você ficar no momento presente, para você limpar a tua mente. Fazendo isso, você consegue acessar a ligação com o Espírito Santo, porque aí você vai começar a ouvir a voz. É como se fosse uma rádio, sabe? Vamos supor que você está passando num lugar que você só pega rádio ruim, sabe? Tipo assim, só pega aquelas rádios que você não quer ouvir nenhuma música. Essas são as estações do ego, né? E aí você não consegue acessar nenhuma rádio boa porque você tá naquela frequência onde a tua mente tem tanto pensamento negativo que você não consegue nem ouvir que tem uma rádio boa. Aí você, por algum motivo, você se sente bem, busca gratidão, limpa teus pensamentos, você vai lá e muda a rádio, né? Você fala assim, nossa, tinha uma rádio boa que eu não estava ouvindo, né? E aí você começa a ouvir a voz do Espírito Santo. E ela é bem fraquinha assim, e daí ela vai ficando mais forte conforme você vai ouvindo ela, né? Então a gente precisa sintonizar no Espírito Santo, ligar para o Espírito Santo, e não para o ego, né? Só que a gente está tão acostumado com o ego, e a gente nunca ouve o Espírito Santo, porque a gente não foi ensinado também que a gente tem essa capacidade. Eu preciso de ir numa igreja, eu preciso de alguém que vai trazer para mim a mensagem, né? Um pai de santo, um padre, sei lá, não sei nem nome, mas alguém, né, um médium que vai me trazer uma mensagem. Não precisa. A gente tem essa conexão direta, só que a gente esqueceu, né? Então esse livro traz isso pra gente. E aqui fala, de fato, isso está revertido. O Espírito Santo fala com uma clareza inconfundível e um apelo irresistível. Ninguém que não escolhesse se identificar com o corpo poderia ser surdo às suas mensagens de liberação, esperança, ou poderia falhar em aceitar com alegria a visão de Cristo em lugar do seu miserável retrato de si mesmo. Se você escutasse uma voz
que falasse para você que não é bom o suficiente, que você não vai conseguir. E uma outra voz que te lembra que você é amor, que você é perfeito, que você é amado, que você vai conseguir tudo o que você deseja, qual você prefere escutar? Mas o que que a gente faz? A gente escuta a voz do ego, porque é a que a gente está acostumado, né? Então, o Espírito Santo, ele vai trazer essas mensagens positivas, né? Não porque ele vai tentar motivar a gente, não, porque é o que a gente é, só que a gente não acredita. As crenças que estão lá no inconsciente, eu sou culpado, eu devo ser punido, eu sou pecador, ou eu acredito que o outro é pecador, eu estou projetando no outro, a minha culpa, né? A visão de Cristo é dádiva do Espírito Santo, alternativa de Deus para a ilusão da separação e para a crença na realidade do pecado e da culpa e da morte. É a única correção de todos os erros da percepção, a reconciliação dos aparentes opostos nos quais o mundo se baseia. Então, a visão de Cristo, a percepção de Deus, é o que a gente precisa, né? Para corrigir a nossa mente, para a gente parar de ver esse sofrimento que a gente cria para a nossa vida. A luz benigna mostra todas as coisas de outro ponto de vista, refletindo o sistema de pensamento que surge do conhecimento e fazendo com que o retorno de Deus não só seja possível, mas inevitável. Essa é a vinda de Cristo, né? Ela vem através da nossa mente, ela vem através desse livro, através de outros conhecimentos espirituais que você pode ter acesso, como eu disse, não é só esse livro, mas é um deles. Então, ela vem dessa forma. E aqui fala, cadê? O que era considerado como injustiça feita a alguém por outra pessoa, agora vem a ser um pedido de ajuda e um chamado para a união. O pecado, a doença e o ataque são vistos como percepções equivocadas que pedem um remédio através da gentileza do amor. Então, quando alguém faz algo para mim que eu acho que é injusto, ou que alguém pecou contra mim, está dentro da minha percepção, entende? Então, como que eu vou culpar fora, sendo que eu estou criando ali, eu estou assistindo um filminho que eu criei através da minha mente? Então, eu vou lá no cinema, eu vou sentar lá assistir um filminho, né? Que eu criei ali, vamos supor, eu criei um filme, eu vou apresentar ali para as pessoas. E eu vou estar assistindo o filme, eu vou estar brigando com tela, com os personagens, porque eu vou culpar, essa pessoa está fazendo isso. E a gente senta muitas vezes na frente do cinema e faz isso. Ah, essa pessoa é ruim, olha o que ela está fazendo, né? Porque a gente só está projetando o que a gente tem dentro da gente, as crenças que a gente tem. Se eu estou enxergando culpa no outro, é porque existe em mim. Se eu estou enxergando amor no outro, é porque existe em mim. O que você está enxergando no outro te mostra o que você precisa olhar em você, né? As defesas, a gente está quase acabando, tá? As defesas são postas de lado porque onde não há ataque, não há necessidade delas, né? As necessidades dos irmãos passam a ser as nossas, porque eles fazem conosco a jornada em direção a Deus. Separados de nós, eles perderiam o seu caminho, e sem eles, nós nunca poderíamos achar o nosso. Então, se a gente não corrige a nossa mente, não perdoa o nosso irmão, e a gente não corrige essa percepção, através dos nossos relacionamentos, né? A gente não consegue sair dessa situação, a gente não consegue se salvar. Então, veja todo relacionamento, toda situação que chega para você, mesmo que seja algo ruim, trazendo algo bom para você, mesmo que seja uma situação ruim, ok? De início a gente não percebe. A gente fala, nossa, o que está acontecendo na minha vida? Mas a gente vai ver aquilo ali te trouxe uma liberação. Trouxe uma liberação para o teu irmão também. Então, o que está acontecendo de ruim, tenta enxergar além. Fala, Deus, eu não estou entendendo o que está acontecendo aqui. Eu estou achando que isso aqui está horrível. O que eu tenho para aprender com isso daqui? O que eu preciso perdoar? Me mostre. Ele vai te mostrar. Quando a gente pede pela verdade, quando a gente pede ajuda, ele mostra, né? O perdão é desconhecido no céu, onde a sua necessidade seria inconcebível. No entanto, esse mundo, o perdão é uma correção necessária a todos os erros que cometemos. Por quê? Se Deus é só amor, Deus não pune. A gente tem uma ideia também de um Deus punitivo. Se eu fiz algo ruim, Deus vai me punir. Então eu preciso, né? Eu sou pecador, preciso pagar.
não precisa pagar nada, porque não existe pecado, porque os pecados já foram perdoados. Então, o que existe, se Deus é só amor, como ele pode apontar que você é pecador e te punir? Deus é só amor, ele não enxerga pecado. Nós que criamos essa crença, né? Então, nós não somos pecadores. Então, Deus não reconhece o perdão porque ele não enxerga pecado. Se não existe pecado, não precisa de perdão. Ele já perdoou tudo porque ele é só amor. Então, é essa visão que a gente precisa ter, né? Aqui fala: oferecer o perdão é o único modo de receber, pois ele oferece a lei do céu, onde dar e receber são a mesma coisa. Então, quando eu perdoo o outro, ou eu perdoo a mim mesmo, eu estou me liberando dessa ilusão de que eu sou pecador ou de que o outro é pecador. Se eu acho que o outro é pecador e culpa o outro, eu ainda estou preso na ilusão. Para sair da ilusão, eu preciso perdoar. Por isso que a gente perdoa o outro e perdoa a gente mesmo. Porque não existe o outro, né? Na mente, em Deus, nós somos um só. Então, o perdão, ele é na mente, ok? Eu não preciso nem chegar para o outro e falar te perdoo. Você pode perdoar internamente. É na tua mente, ok? O céu é o estado natural de todos os filhos, de tal como ele nos criou. Essa é a sua realidade para sempre. Ela não foi mudada por ter sido esquecida. O perdão é o meio através dos quais nós nos lembraremos. Através do perdão, a gente lembra quem a gente verdadeiramente é. A gente é um com Deus, que a gente é amor em essência. Todas as outras crenças são retiradas neste momento que a gente perdoa. Por quê? Eu sou pecador, eu preciso ser punido. Ou essa pessoa é pecadora, precisa ser punida. Tem culpa, tem sofrimento, tem raiva, tem medo. Tudo isso é retirado a partir do momento que tem o perdão, né? E aqui fala: o mundo perdoado vem a ser a porta do céu, porque através da sua misericórdia podemos finalmente perdoar a nós mesmos. Então, se a gente não perdoa o outro, a gente também não vai ser perdoado, porque nós somos um. Não aprisionando ninguém à culpa, nos libertamos. Então, tudo que a gente precisa fazer dentro do que está desse livro aqui é sair da culpa e nos perdoar, e perdoar o outro, né? Tomando o conhecimento de Cristo em todos os nossos irmãos, reconhecemos sua presença em nós mesmos. Esquecendo todas as percepções equivocadas e sem nada do passado para nos deter, podemos lembrar de Deus. Quando a gente tira todo o ego, a gente vira luz, a gente é só amor. Eu coloquei esse farol aqui atrás, que é um simbolismo para mim, de que o farol, ele é um ponto de luz que ilumina tudo. Quando a gente tira todas as partes escuras da nossa mente, né? Toda a nossa ilusão mental, que seria, que a gente chama no mundo de doença mental, ou de ansiedade, depressão, né? Qualquer coisa que você queira chamar, a gente vai tirando esses pontos escuros, a gente vai se tornando luz. E quando a gente se torna luz, a gente ilumina o caminho dos outros. Então, esse é um símbolo que para mim representa muito essa coisa de eu sou uma luz que ilumina o caminho de todos. Então, você pode ir se limpando de todas essas crenças e se tornando luz, lembrando quem você é, não se tornando porque você já é, né? Você só vai lembrando e através disso as outras pessoas vão perceber. E elas vão buscar essa luz em você e você vai mostrar para elas que elas também já são luz, né? Então é como um vai iluminando o outro. E aqui fala, além desse aprendizado, não podemos ir. Estamos prontos e o próprio Deus dará o passo final de viagem de volta a Ele. Então, quando a gente se libertar de todas as ilusões da nossa mente, né, a gente consegue se unir novamente com Deus. Isso vai acontecer. A gente só não sabe quando, né? O tempo não existe, também é uma ilusão. Mas a gente tem ilusão do tempo de que vai ser amanhã, vai ser daqui 2.000 anos, vai ser daqui, né? A gente não sabe. Mas vai acontecer, tá? Já aconteceu, na verdade, né? Isso é uma certeza. Então, esse livro ele traz aqui, nesse prefácio, eu li o quê? 3, 4 páginas para vocês. Ele traz nessas 4 páginas um resuminho, né, do livro, bem simples, mas você vê que é profundo, de tudo que a gente vai falar aqui, né? A gente vai aprofundando cada dia mais. Eu quero que esses encontros, né, eles sejam possíveis para todos,
né? Então, eu vou colocar esse primeiro encontro aqui no YouTube, não sei dos outros, mas esse primeiro eu vou colocar no YouTube. Eu vou disponibilizar para vocês, né, para que todos tenham acesso, pelo menos para entender como esse livro funciona, quais são as ideias, o que está disponível, e se conectar mais, né, com isso. Então, vocês vão poder perceber que isso pode trazer de bom para a tua vida, né? Liberação, salvação que você vem tanto buscando. Tem muita gente que chega nesse livro, e eu cheguei nesse livro depois de buscar muito, 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 né? De tentar todas as técnicas possíveis, de buscar todas as curas, todas as terapias, tudo, de estudar tudo. Você chega nesse livro e você fala, ok, aqui eu sinto que tem algo. Aqui eu consigo viver mais leve, né? Porque o que você vai sentir através desse estudo da prática, inclusive do livro de exercícios, é que vai trazendo leveza e vai trazendo liberação, né? Vai tirando as coisas ruins, as percepções ruins que a gente tem dos outros e da gente mesmo, vai tirando essas projeções, as crenças, né? Vai limpando para a gente poder ter uma vida mais leve, ter uma vida melhor. E a partir daí, a gente vai conseguindo viver muito melhor. A gente vai vivendo a partir dos princípios de Cristo, a partir dos princípios de Deus, de Jesus, né? Veja como Jesus agia, veja como Jesus falava, que ele pensava. Muito está nesse livro. E tem uma série, né, que está passando na Amazon, mas eu sei que tem um aplicativo para quem não tem streaming, tem um aplicativo gratuito que eles criaram, né, chamada The Chosen, que no Brasil está como Os Escolhidos. É uma série que fala de Jesus, que mostra muito a visão desse Jesus amoroso, né, da fala dele de não julgar, de aceitar todas as pessoas, né, de fazer o bem, de enxergar o bem em todos. Então, se vocês tiverem interesse em assistir, vale muito a pena, né? Tem 4 temporadas, mas eles estão gravando a quinta, que eu acredito que seja a última. E é uma série que toca teu coração, que faz você olhar para as coisas de uma forma diferente. Se você fizer o estudo desse livro e assistir essa série, com certeza você vai ter uma transformação muito, muito grande, né? Então, a gente vai continuar essa jornada. A gente começou aqui hoje e vai continuar essa jornada para a gente ir trazendo cada vez mais esses conceitos. São conceitos diferentes. Então, eu coloquei realmente essa camiseta, né? Que fala: acostume-se com o diferente. E é uma frase do The Chosen, que é o seriado dos escolhidos, que quando ele vai chamar o discípulo Mateus para seguir ele, né? Pedro fala assim, não, mas ele é um cara que tipo, tira dinheiro das pessoas, né? Ele era um, não sei a palavra, mas é um tax collector. Eu não lembro a palavra em português, mas tipo, ele trabalhava com os romanos, então ele tirava dinheiro das pessoas e ele era muito odiado por isso, né? E aí o Pedro fala: Não, mas você vai chamar esse cara? Pô, esse cara que faz isso. Aí ele fala assim: Você esqueceu que quando eu fui te chamar, o que que você estava fazendo? Né? Porque Pedro também estava fazendo algo que não era bacana. E ele chamou Pedro. Então Pedro falou assim: Ah, mas é diferente, né? Jesus falou assim: Acostume-se então com o diferente, né? E o que essa frase diz? Acostume-se com o diferente. Porque as coisas não vão ser exatamente como a gente imagina, né? E Jesus trabalha muito assim, o Espírito Santo trabalha muito assim. As lições aqui, elas não são lógicas. Ela não é para o nosso intelecto, elas são abstratas. Então a gente enxerga com os olhos da alma. A gente enxerga além, né? É como você pegar um quadro, né, uma arte abstrata, e você vai ter que entender o que está ali. Então, você precisa entrar em contato com aquilo para você entender. Você não vai conseguir entender de forma lógica, né? Então, da mesma forma, esse livro trabalha. Então, é preciso entrar em contato com essas ideias, expandir um pouquinho a mente para poder aceitar o que está aqui, porque é bem diferente de tudo que a gente já viu, né? Inclusive, essa série, ela foi muito criticada, né, pelas pessoas que estudam a Bíblia e que muitas vezes não entendem o que está ali, levam ao pé da letra, como aconteceu, né, como eles mostram na série The Chosen, que os fariseus, né, eles tinham lá 613
leis, e eles seguiam tudo ao pé da letra. Então, tipo assim, se você não seguisse aquilo, né, você ia sofrer uma punição, que é exatamente o que está falando aqui. Não existe isso, não existe punição, não existe pecado. Só que eles eram muito assim. Então, até hoje as pessoas estão agindo dessa forma. Então, é preciso abrir um pouquinho a cabeça para entender esse conceito, né, que traz aqui e está disponível. Mas eu acredito que as pessoas que são chamadas para esse livro, né, não é por acaso. E se você se sentiu tocado com isso, se você sentiu que é para você, faça o estudo desse livro, né, que vai ajudar muito, tá? Bom, essa era a minha mensagem para vocês. Eu agradeço muito pela participação de vocês. Deixa aqui nos comentários se ajudou vocês, quais são as suas percepções, né, sobre o que foi dito aqui, se você já leu o livro, comenta aqui comigo que eu vou gostar de saber. E também compartilhe com as pessoas, né, que estão precisando desse conteúdo, que você acha que pode ajudar, né? E aguardo vocês no próximo encontro. Um beijo.